Olá, muito boa tarde. Apesar dos números da pandemia que sobem mais uma vez, a esperança volta-se agora para a vacinação e para o certificado digital que alguns já possuem. É uma nova realidade que entra hoje em vigor, mas onde ainda falta alguma unanimidade e regras claras. Um tema que iremos abordar dentro de instantes com a jornalista da Renascença, Eunice Lourenço, que já está connosco. Antes ficamos ainda com alguns temas que marcam a atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Foi com emoção na voz que o Papa Francisco saudou no Vaticano o seu antecessor pelos 70 anos de ordenação sacerdotal de Bento XVI. Um pai e um irmão, como disse, que foi saudado pela multidão com uma salva de palmas. E hoje, per noi, ricorre un anniversario che tocca il cuore di tutti noi. 70 anni fa, Papa Benedetto veniva ordenato sacerdote. A te, Benedetto, caro padre e fratello, va il nostro affetto, la nostra gratitudine e la nostra vicinanza. Lui vive nel monastero, un luogo voluto per ospitare le comunità contemplative qui in Vaticano perché pregassero per la Chiesa. Attualmente è lui il contemplativo del Vaticano, che spende la sua vita pregando per la Chiesa e per la diocesi di Roma, della quale è vescovo emerito. Grazie, Benedetto. Caro padre e fratello, grazie per la tua testimonianza credibile, grazie per il tuo sguardo continuamente rivolto verso l'orizzonte di Dio. Grazie. A mensagem do Papa na simbólica solenidade de São Pedro e São Paulo, celebrada com arcebispos de todo o mundo que receberam o pálio. Francisco defendeu a rejeição de qualquer forma de fanatismo que se limita à observância formal da religião e defesa implacável da tradição. Come Paolo, siamo chiamati a essere liberi dalle ipocrisie dell'esteriorità, a essere liberi dalla tentazione di imporci con la forza nel mondo anziché con la debolezza che fa spazio a Dio. Liberi da un'osservanza religiosa che ci rende rigidi e inflessibili. Cara a cara, coração a coração, Francisco deixa uma mensagem para todos. É preciso amar mais e julgar menos. Guardati attorno, vedrai che tante persone che ti vivono accanto si sentono ferite e sole, hanno bisogno di sentirsi amate. Dà il passo. Gesù ti chiede uno sguardo che non si fermi all'esteriorità, ma vada al cuore, uno sguardo non giudicante. Finiamo di giudicare gli altri. Gesù ci chiede uno sguardo non giudicante, ma accogliente. Apriamo il nostro cuore per accogliere gli altri, perché solo l'amore risana la vita. Solo l'amore risana la vita. Os 50 anos da Caritas italiana levaram a festa ao Vaticano, celebrando décadas ao serviço da solidariedade e promoção humana em nome do Evangelho. Um testemunho essencial para superar a cultura da indiferença e da aparência. Non bastano i like per vivere. C'è bisogno di fraternità, c'è bisogno di gioia vera.
La Caritas può essere una palestra di vita per far scoprire a tanti giovani il senso del dono, per far loro assaporare il giusto buono di ritrovare se stessi dedicando proprio tempo agli altri. Così facendo la Caritas stessa rimarrà giovane e creativa, manterrà uno sguardo semplice e diretto che si rivolge senza paura verso l'alto e verso l'altro come fanno i bambini. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O Convento das Clarissas de Montreal, na Diocese de Leiria-Fátima, celebrou a profissão de votos temporários das 3 primeiras religiosas timorenses. Estas são imagens da festa, da alegria, do agradecimento e do louvor no Convento das Clarissas de Montreal, na Diocese de Leiria-Fátima. A comunidade religiosa, civil e local congregou-se na celebração da profissão de votos temporários das primeiras 3 religiosas timorenses. Esta celebração para mim uma alegria e uma graça também para a comunidade e para a minha família também e para mim próprio levar este sim a Deus. O que é mais importante é entrega a minha vida totalmente sem reserva. É uma etapa do caminho vocacional, é uma responsabilidade acrescida no sim a Deus e a igreja e a comunidade através da vivência dos conselhos evangélicos. E o sim que hoje pronuncio é o sim que eu devo dizer em todas as circunstâncias da minha vida no dia a dia. Cada uma destas religiosas começou o seu percurso na Ordem de Santa Clara, no Mosteiro das Clarissas, em Timor-Leste. A vida consagrada de clausura não estava nos seus planos iniciais. Eu não sei para explicar este mistério, podemos dizer assim, porque não sei, nunca pensei para entrar na vida contemplativa, nunca. Só pensei na vida ativa. E depois agora Deus conduz-me para a contemplativa. Quando acabei o fim do 12º ano, ofereceram-me um bolso de estudo para a engenharia petrolífera, mas Deus bateu-me a porta, então eu também não quis fechar-lhe a porta, então abri-lhe a porta e hoje estou aqui. São as 3 primeiras vocações clarissas de Timor-Leste que fizeram os votos temporários. São vocações importantes e de esperança de renovação. Sermos as primeiras clarissas de Timor-Leste não é um peso sobre os nossos ombros, mas é um desafio, que temos de testemunhar ao mundo segundo a vontade de Deus. Quando se diz que não há vocações, há muitas vocações, só que o barulho é tanto que não as deixa descobrir essa vocação que tem dentro de si. Portanto, estas jovens descobriram, agora estão em discernimento. Não quer dizer que fiquem todas. Isso aí, o Senhor manda semear. Depois de semear, importa que cada uma seja livre, consciente, responsável e coerente com as opções que toma. O bispo da Diocese de Leiria-Fátima presidiu a celebração e destacou a dimensão da festa, da coragem de escolher uma vida de contemplação e clausura e a partilha de culturas. É uma vocação específica, naturalmente, exige uma generosidade muito grande de entrega total ao Senhor. É um ato heroico, naturalmente, num mundo que hoje vive muito este terra a terra, onde todas as coisas se medem, se calculam, se pesam, se compram e se vendem. Isto é gratuidade. Mas estão mais 11 postulantes aqui também, que vieram de lá para fazer aqui a sua formação. É um enriquecimento mútuo. É a beleza da Igreja na diversidade das culturas e das raças e dos povos também. O Mosteiro de Santa Clara de Timor-Leste foi fundado por religiosas do Mosteiro das Clarissas de Montreal. A distância entre os países lusófonos
não afasta a comunhão e a proximidade entre os mosteiros. As irmãs estão lá, continuamos unidas, porque o mosteiro ainda não é autónomo, depende daqui. Tem sido um esforço enorme, mas que Deus manda semear e a colheita é com Ele, e por isso é sempre bom e estamos em profunda comunhão com elas. As irmãs Bernadette, Brânia e Maria Antonieta vão continuar a estudar português, espiritualidade, teologia e em discernimento vocacional no Mosteiro das Clarissas, em Montreal, antes de regressarem a Timor-Leste. Agência.eclésia.pt é este o endereço que o põe em contacto com a atualidade na Igreja Católica. Agora olhamos o estado da pandemia, nomeadamente no que se refere ao certificado digital que entra hoje em vigor. É uma nova ferramenta que irá permitir a circulação generalizada das pessoas. É um tema que analisamos com a chefe de redação da Renascença, Eunice Lourenço. Olá, boa tarde, obrigado. Olá, Henrique. Estares uma vez mais aqui connosco. Na verdade, uma novidade. Formalmente entra hoje em vigor neste dia. O que é que se pode esperar deste certificado digital? É um passaporte que abre realmente portas, é algo que de alguma forma vem estabelecer algumas diferenças entre os cidadãos? Diferenças virá a estabelecer, certamente, mas o objetivo é que, de facto, também facilite a vida tanto aos cidadãos como até às autoridades nas suas ações de fiscalização. Embora só hoje é que entra em vigor como norma para toda a União Europeia, no último fim de semana já houve quem o pudesse usar internamente, nomeadamente para poder sair ou entrar na área metropolitana de Lisboa. Este certificado serve sobretudo para 3 situações: para certificar quem está vacinado, quem já teve Covid e recuperou, ou quem tenha um teste positivo e precise de ir viajar ou entrar, por exemplo, num espetáculo cultural. O certificado pode ser obtido de forma eletrónica ou pode ser também impresso, pode ser armazenado nos nossos telefones inteligentes, ou pode ser uma folha impressa que tem um daqueles códigos, um QR Code, e que será facilmente identificável em qualquer país da União Europeia para o qual queiramos viajar, e nesse sentido pretende-se que facilite muito esta circulação dentro da União Europeia, que quase que já nos esquecemos que a livre circulação é um direito dos cidadãos da União Europeia e que nos últimos 15 meses não foi assim. O certificado deve facilitar essa circulação, mas as autoridades europeias e nacionais também são muito claras a dizer que quem não tem certificado não pode ser completamente impedido de circular. Depois, há aqui ainda algumas questões por resolver, ou pelo menos por clarificar por completo. Por exemplo, no fim de semana passado, em Portugal já foi possível usar o certificado, mas o certificado só era válido para alguém que quisesse sair ou entrar da área metropolitana de Lisboa se a pessoa já tivesse tomado as 2 doses da vacina e tivesse levado a segunda dose há mais de 14 dias. Haverá circunstâncias e países em que pode ser aceito um certificado só com uma dose de vacinação, países em que será aceito com as 2 doses. Há um problema ainda por resolver até na obtenção do certificado, que é a questão das pessoas que já tiveram Covid e que, nesse caso, em princípio só levam uma dose de vacina e, portanto, aparece como tendo levado uma de 2 doses. Contudo, aquelas pessoas não vão levar a segunda dose. Portanto, é preciso agilizar o modo digital de fazer o certificado para que contemple
essas pessoas, porque depois, por outro lado, se a pessoa já teve Covid e já recuperou, mas também levou já a primeira dose, não consegue tirar um certificado de recuperado de Covid, que é outra forma de ter o certificado. Também o governo português já se comprometeu a que os certificados sejam válidos para algumas circunstâncias, como é o caso dos concertos e dos espetáculos ao ar livre e mesmo em locais fechados, para os quais inicialmente o governo disse que seriam exigidos testes. Portanto, a partir de hoje pode ser ou teste ou certificado. Contudo, este certificado vem aqui também trazer, se não problemas, pelo menos deve levar-nos a algumas reflexões. Em primeiro lugar, porque pode acentuar desigualdades. Vai ser muito óbvio que nem todas as pessoas, nem todos os cidadãos vão ter igual oportunidade e facilidade em obter um certificado, seja porque são digitalmente excluídos, porque não têm tanta facilidade de acesso a algum meio digital, ou porque sabemos que a iliteracia digital também ainda chega a muita gente e provavelmente será necessário que entidades públicas, seja as juntas de freguesia, seja quaisquer outras formas que se encontrem de ajudar esses cidadãos, os ajudem a obter os certificados. Estou-me a recordar também de algumas queixas que, entretanto, surgiram, nomeadamente das comunidades imigrantes que foram vacinadas noutros territórios extra-União Europeia, com vacinas que não são propriamente as usadas aqui ou reconhecidas pela Autoridade Europeia do Medicamento, e que também está a gerar alguma complexidade neste processo, não é? Sim, porque o certificado, sendo como certificado de vacinação, terá da pessoa ter levado uma das vacinas que foram aceitas pela Entidade Europeia do Medicamento e pelos países membros da União Europeia. Portanto, é possível que cidadãos que tenham sido vacinados no Brasil, ou na China, ou na Rússia, podem ter dificuldade em obter o seu certificado de vacinação. Aí também o problema é que, se são cidadãos nacionais, em princípio poderão ter o certificado através de um certificado de teste, fazendo um teste, não é? Também ainda há outra questão que está em evolução, que são os acordos da União Europeia com países extra-União Europeia. Será, em princípio, possível haver certificados para cidadãos de outros países, nomeadamente dos Estados Unidos, do Canadá, da Suíça, do Reino Unido, ainda que com o Reino Unido essas negociações estejam um bocadinho mais atrasadas, mas a União Europeia tem interesse em que cidadãos de outros países, mas que queiram entrar na União Europeia, possam ter acesso ao certificado. Ainda assim, será sempre sendo certificado de vacinação, com vacinação pelas vacinas que foram aceitas pela Autoridade Europeia do Medicamento. Entretanto, o que é mesmo necessário é as pessoas continuarem muito conscientes e empenhadas nas regras de segurança, porque as vacinas é um grande avanço, mas não impede também o contágio em relação àqueles que não as receberam ainda, não é? Sim, e isso está a verificar-se até pelos dados que vamos tendo de internamentos. 1/3 das pessoas internadas em cuidados intensivos em Lisboa, na última semana, eram pessoas que tinham recebido pelo menos uma dose da vacina, o que significa que, ainda que tenha muita eficácia, não é completamente seguro. As pessoas não podem
baixar a guarda, não podem deixar de ter todos aqueles cuidados recomendados só porque estão vacinadas. E, aliás, por causa disso, por já se ter percebido que a vacina não impede por completo a infecção, também já foram alteradas regras de vacinação e soube-se nos últimos dias quem já tinha levado uma dose de vacina e ainda assim teve Covid, daqui a 6 meses levará a segunda dose da vacina. Depois ainda só aqui em relação ao certificado e aos problemas que ele coloca, para além a desigualdade em relação a pessoas que, por alguma razão, nomeadamente razões de saúde, não podem ser vacinadas, pessoas que têm problemas de doenças no sangue ou qualquer outro tipo de problema de saúde que impede a vacinação e que, portanto, ficam um bocadinho fora deste certificado de vacinação. E, por outro lado, tudo isto nos deve fazer refletir sobre o acesso aos nossos dados e a forma das autoridades nos controlarem. Temos aqui coisas que seriam impensáveis aceitarmos há 2 anos. Em nome da segurança vamos aceitando, mas é preciso termos consciência de que estamos a facilitar dados e a facilitar um controle. Exatamente. Eunice, muito obrigado por esta partilha. Continuaremos, obviamente, obriga-nos a isso, a profissão que temos a acompanhar toda esta situação. A terminar, lembro que, ainda que mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.